Bem, pessoal, mais uma vez aqui, Alexander Assis, do canal SOS Inglês. Vocês devem estar se perguntando por que um vídeo, né, português para brasileiros. Bom, eu explico dizendo o seguinte. Aquelas pessoas que são inscritas aqui no meu canal, são mais de 3.000 pessoas já, fora aquelas que já estiveram, de algum modo, em contato com os meus vídeos, né? É aquela lista que eu fiz, que tem cerca de 12 vídeos, mais ou menos, falando a respeito dos sons das vogais. Também vou continuar falando a respeito dos sons dos dígrafos, né, consonantais, né, quando é que uma letra é suprimida, quando é que ela é falada, né, e etc. Eu também queria salientar o seguinte. Essas mesmas pessoas já ouviram eu dizer o seguinte, que quem fala bem o seu idioma nativo falará qualquer outro idioma estrangeiro que se propor a aprender. Este é o meu lema aqui. Então, pessoal, como vocês já puderam ver também, eu sempre estou falando a respeito do português. Português, inglês, inglês, português, porque 95% ou mais, né, das questões dos idiomas são parecidos, são iguais, são idênticos. Então, são as mesmas normas que os regem, as mesmas regras, etc, etc. Então, aqui eu quero, como sempre eu fiz na minha vida como professor de inglês, falar dos dois, fazer um paralelo entre o inglês e o português, para que haja uma melhor compreensão, para que haja um melhor aproveitamento do aprendizado. Bem, aqui eu denominei português para brasileiros, né, neste vídeo, porque eu vou fazer aqui uma lista com este nome, com este título, porque eu quero falar aqui de alguns erros, né, que os brasileiros cometem ao falar o seu idioma nativo, né, e que isso deve ser corrigido, é claro, para que quando você tiver em contato com outros idiomas, também você falar da menor maneira possível. Em Portugal, pessoal, o português ele fala bem melhor o português, né, do que o brasileiro. Isso aí não tem como negar, né? Vivendo aqui 10 anos, já pude comprovar isso. Por quê? O português usa melhor as formulações, as terminações, né? Ele elabora melhor as construções das frases em português. Isso não quer dizer que não haja brasileiros que falam bem. Muitos brasileiros falam bem, mas a maioria ainda não falam. São várias as questões. Não há uma boa educação, não há uma preocupação do governo, dos políticos, né, em que isso seja melhorado no país. Há também uma fuga, né, digamos assim, da escola, as pessoas não continuam, não frequentam, tem só o ensino básico, né, e assim sucessivamente. A criação de calões, né, que a população tem inventado, né, por exemplo, demorou, bora lá que demorou, o bagulho tá doido. Então, isso aí é praticamente incompreensível para quem realmente está tentando construir e dominar o idioma português de uma melhor forma. Então, aqueles que gostarem, ok, muito obrigado, parabéns. Aqueles que não gostarem, olha, paciência. Mas eu vou falar disso aqui. Eu, nesse vídeo, vou falar do eu e mim. É assim, gente, é gritante como que as pessoas, os brasileiros principalmente, estão falando errado, colocando errado esses pronomes aqui, né? São chamados pronomes pessoais. Os dois são pronomes pessoais. Só que um é do caso reto e um é do caso oblíquo. São as mesmas pessoas. Eu é o mesmo que me, mim e comigo. Só que na construção da frase, na construção do texto, né, no ordenamento da frase, está se colocando errado aí pela maioria, pessoal. Cuidado, que eu já vi até advogado, políticos aí. É só você reparar. Começa a reparar doravante. Daqui por diante que você vai ver isso aí. As pessoas usando mim no lugar de eu. É comum. Então, preocupado com isso, de tanto ver isso aí, estou publicando este vídeo e vou falar doravante a respeito de muitas coisas, muitas questões do português, para que as pessoas aí tenham em mente isso aí na hora de conversar e de escrever. Então, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas.
são os pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, para eu. Te, ti, contigo, para tu. O, a, se, si, consigo, lhe, lhá, para ele ou ela. Nos, conosco, para nós. Vos, convosco, para vós. Os, as, se, si, consigo, lhes, lhás, para eles e elas. Então, é isso aí, pessoal. No inglês, isso aqui é muito mais fácil. Porque só há um aqui, reto, e há um oblíquo. Um reto, um oblíquo. Um reto, um oblíquo. Só há um. Então, a dificuldade é menor. Mas eu tenho que explicar isso aqui primeiro, para depois, quando nós entrarmos no inglês, você vai tirar de letra. Você vai estar consciente, já vai estar sabendo da regra, das concordâncias e tudo mais. Tá ok, pessoal? Então, para já. Quando é que eu uso eu e mim dentro de uma oração, dentro de uma frase? Qual é a regra que está estabelecido para que eu use o eu ou mim? Você sabe? Com certeza muitas pessoas já aprenderam isso no passado, mas já esqueceram. Outras nem aprenderam porque o ensino no Brasil está cada vez mais decadente, né? Tiramos o último lugar no PISA, que é o exame internacional, estamos nos últimos lugares, perdendo para vários países paupérrimos da África e da América Latina. Então está na hora da gente mudar esse panorama, pessoal. Está na hora da gente aprofundar mais no nosso idioma, procurar dominar melhor, né? As pessoas te entendem, os portugueses entendem o que os brasileiros falam? Entendem, mas as construções estão erradas, né? O uso do verbo, o uso das preposições, do sujeito, dos adjetivos, né? Algumas palavras também são diferentes, mas isso é apenas construção, digamos, é o sistema de construção de cada povo, de cada nação, né? As palavras são as mesmas, do mesmo léxico português. Na faculdade, quando você vai para a faculdade, os professores dizem, por exemplo, indicam um livro e diz, olha, há uma tradução em brasileiro. O português diz que o Brasil não fala português, fala o brasileiro. Tá entendendo? Então já é um outro idioma, eles encaram como se fosse outro idioma. Então tá na hora da gente mudar isso aí e começar a dominar realmente o idioma que nós nascemos sob sua tutela. Então, pessoal, deu para entender aqui? Nós temos os pronomes pessoais, mas os pronomes pessoais são divididos em duas classes, reto e oblíquo, tá ok? Agora vamos ver como que eu aplico esse pronome dentro da oração, dentro da frase, dentro da construção de um texto, dentro da construção de uma oração, tanto escrita como falada, ok? Vamos lá. Português para brasileiros, quando usar eu e mim. Então, pessoal, aqui, eu é o sujeito da ação. É aquele que pratica, aquele que exerce a ação. Então, ele sempre vem antes do verbo, determinando uma ação. Então, quando eu vou praticar uma ação, quando eu vou determinar uma ação, é sempre eu. Por mais que esse eu venha quase que no final da frase. Mas ele sempre será seguido do verbo. Então, aqui exemplos, coloquei 3 exemplos. Aquele trabalho é para eu fazer. Sabe o que as pessoas estão usando aí? Inclusive advogados, né? Etc, etc. Aquele trabalho é para mim fazer. É completamente errado. O português vai te entender? Vai. O angolano vai te entender? Vai. O moçambicano vai te entender? Vai. Todas as pessoas da cultura lusofônica, né? Do mundo lusofônico vai te entender, mas vai falar, poxa, é brasileiro mesmo, fala errado. Tá entendendo, pessoal? Então é isso que acontece mesmo. Segunda, quando eu for em casa, pegarei o celular. Então aqui está o verbo de novo depois do sujeito. Ele vai estar praticando uma ação, ele vai praticar uma ação no futuro. Quando eu for em casa, né, pegarei o celular. Então eu, de novo, praticando uma ação. Mais uma. A lição serviu para eu não errar mais. Então, de novo, o pronome, do caso reto,
pessoal, primeira pessoa. Só vou falar de primeira pessoa aqui, não vou falar de segunda, terceira pessoa singular, nem dos plurais. Só vou falar aqui do eu. A lição serviu para eu não errar mais. Sabe o que o pessoal está fazendo? A lição serviu para mim não errar mais. Então o verbo está aqui, obrigatoriamente, pronome pessoal, do caso reto, eu. O pessoal confunde muito quando é para mim. Por quê? Porque o mim é um pronome oblíquo tônico e surge após uma preposição. Quais preposições? Para, de e por. Então confunde muito por causa desse para. Mas o mim, ele sempre vem no final da frase. Ele recebe, o mim recebe, ele é objeto, ele recebe a ação. Né? Enquanto que o eu exerce, o eu, ele pratica a ação, o mim é alvo da ação. Ele é o objeto. Aqui ele é o sujeito, aqui ele é o objeto. Então, ela foi fazer aquele trabalho para mim. Note que este mim é eu. É a mesma pessoa, é eu que estou falando. Mas o eu aqui vem antes do verbo e o eu aqui vem depois de uma preposição. É a mesma pessoa. Certo? Não falem mal de mim. Aí também fica complicado não falem mal de eu, né? Fica complicado também assim. O que as pessoas geralmente têm errado muito é depois deste para aqui. Por mais que tenha um verbo depois, eles falam para mim fazer. Não é, está errado. Então a dificuldade geralmente é com essa preposição para. É o que eu tenho notado sempre. Eu também falava assim. Depois que notei isso, me corrigi, me policiei até modificar esse quadro. As pessoas têm que modificar esse quadro, gente, porque tá demais, tá? É um sistema, já virou um sistema brasileiro. Já está alastrado por toda a gente. Então tá na hora de a gente mudar isso aí. Por exemplo, no inglês também tem for e to. Então, se eu dizer, escreve uma carta para mim e escreve uma carta por mim, é diferente. Então, para mim seria, eu estou aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil, olha, escreve uma carta para mim. Quer dizer, em direção a. Agora, por mim seria, eu não sei escrever, gente, escreve uma carta por mim. Aí alguém vai escrever uma carta por você, no seu lugar, vai exercer uma ação no seu lugar. Né? Em inglês também seria a mesma coisa. Write a letter for me, write a letter to me. São diferentes, é por isso que eu estou dando isso aqui em português, porque quando eu for dar em inglês também, vocês compreenderão melhor essa diferença. Tá ok? Entenderam aqui, pessoal? A diferença de eu para mim. Eu é o sujeito da ação, é ele que exerce a ação. Então, o verbo vem depois dele. O mim é aquele que recebe, é o objeto. Ele recebe a ação. Então, ele vem no final da frase, geralmente. E vem depois dessas preposições. Para, de e por. Então, pessoal, para já é só. Eu vou fazer uma lista de vídeos como esse, chamado Português para Brasileiros. E também farei uma outra lista já tratando da gramática inglesa, falando a respeito também dessas questões básicas aí de uso de preposição, de adjetivo, de verbo, de pronomes, né? Advérbios, essas coisas todas que são componentes da oração, componente da frase, componente né? De tudo aquilo que nós falamos no dia a dia, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e estudem. Até já.